cá estou eu mais uma vez, né, para a aula, no caráter de professor substituto, né? Sei que vocês estão com saudade do uma aula e já está aí. E, graças a Deus, chegamos ao fim do livro do Paul Washer, né? Espero que tenham gostado do Paul Washer, né? Quem já percebeu que o Paul Washer é um pouco, né, carne de pescoço, né? Então ele é bem direto, então, assim, nas pregações e tudo mais. E esse livro do Evangelho e não se preocupa tanto em expor o evangelho, mas sim em confrontar com ele. Então, é algo bem do caráter do Washer e algo bem do caráter do velho. Confrontar as pessoas com isso, né? No sentido, claro, né? No sentido de levar a pessoa a arrependimento, a convicção de pecado no meio do conflito. E chegamos ao livro, né? A parte mais bela e mais curta do livro, a conclusão que faz, ele da glória. Simplesmente lindo esse capítulo. Por mais que ele seja pequeno, ele é bonito por conta de todo o contexto geral, né? O Paul Washer guiou os leitores até agora, até o final, para concluir dessa forma assim magnífica, dizendo que por conta de tudo que aconteceu, por conta de todo o evangelho, ele se tornou o Rei da Glória. Cristo, ele é Deus por ser Deus, em substância está por ele ser da mesma substância que o Pai, por ele ser filho do Pai, ele é Deus, mas ele também é Deus por merecimento, né? Ele pega o texto de Salmos 24 para ilustrar isso. Eu não vou me estender tanto nessa aula, eu vou até dar uma olhada aqui no horário, nossa aula termina às 9h30, eu não vou me estender, justamente para a gente poder conversar no final, né? Então só vou expor por cima o que o Paul Washer está dizendo e a gente em seguida já conversa. O Paul Washer, né, essa parte vai do capítulo 97 até o capítulo 106, o Paul Washer, ele se preocupa em dizer que a história não acabou, né? Quem acompanhou a última aula viu que Paul Washer, ele apresenta o problema para resolver a questão do pecado e da justiça de Deus, né? E ele começa o capítulo anterior dizendo que ele fez pecado por nós, né? Cristo se tornou pecado, porque Cristo tinha que morrer, porque tinha que ser Cristo. Tudo isso foi explicado na última aula, né? Porque Cristo teve que ser homem, porque Cristo era Deus. Então, depois de ter feito toda essa explicação, ele vai dizer agora, né, que a história não é o fim. Cristo ter morrido na cruz não é o fim da história dele, e nem da nossa. Que a ressurreição dele é a conclusão desse capítulo magnífico. E é a nossa certeza, é a nossa confiança, é a nossa alegria, o fato de Cristo ter ressuscitado. E é o que faz o cristianismo se manter vivo até hoje, né? O fato do fundador dele ainda estar vivo. O fato de Cristo permanecer vivo é a razão de ainda estarmos aqui. E diante disso, né, eu só vou apresentar 3 razões, né, 3 implicações, por assim dizer, 3 benefícios que nós temos pelo fato de Cristo estar vivo. O primeiro é que ele intercede por nós, né? Paulo menciona isso, o autor de Hebreus menciona isso, ou João menciona isso, né? Temos o advogado para junto com o Pai. Então, o fato de Cristo estar vivo, ele intercede por nós continuamente, né? João vai dizer que se alguém tem um pecado, não se preocupe, se aproxime de Cristo, porque ele é o nosso advogado fiel. E a segunda implicação é que Cristo, estando ele vivo, ele governa a sua igreja, né, por intermédio do Espírito Santo. Então, Cristo, ele estando ao lado de Deus Pai, ele governa a sua igreja por intermédio do Espírito Santo, né? O próprio autor do Evangelho de João, o próprio João, ele vai dizer que o Espírito Santo, a preocupação do Espírito Santo é ensinar todas as coisas que Cristo passou e falar de Cristo e de sua glória. Então, Cristo, ele conduz sua igreja por intermédio do Espírito Santo. E a última implicação do fato dele estar vivo é que ele voltará, né? Ele voltará em juízo dessa vez, ele voltará para julgar todas as nações. Então, que é outro argumento que o Paul Washer, ele encerra o livro fazendo esse apelo,
né, de que Cristo voltará como juízo e que por conta disso nós temos que pensar se realmente estamos diante dele de forma santa, justa e irrepreensível, né? Se de fato estamos salvos. E, assim, essas são as 3 implicações básicas da vida de Cristo, né? O fato de Cristo estar vivo. E diante disso eu vou pular porque esse capítulo ele tem 2 pontos altos, né? Tem 2 focos que o Paul Washer faz, 2 divisões. A primeira é o fato de Cristo estar reinando, dele ser o Rei da Glória, que ele usa Salmos 24, e a segunda parte que ele vai dizer que, por ele ser o Rei da Glória, nós devemos, né, temer e tremer diante disso, né? Tremer se caso nós não fomos salvos e temer se caso nós fomos verdadeiramente crentes. Então, vou começar com Salmos 24, só vou ler esses 2 textos para também não prolongar muita aula. O Salmos 24, a vinda do Rei da Glória, não temos tempo para expor, né, esse Salmo 24, por mais que ele seja maravilhoso, né, mas não temos tanto tempo, mas vamos, né, dar uma pincelada e mostrar o que o Paul Washer ele extraiu daqui. E caso os irmãos queiram, né, saber mais sobre a ressurreição de Cristo, a importância dela, e sobre a nossa ressurreição também, né, recomendo ler 1 Coríntios 15, né, se os irmãos quiserem depois, talvez, quem sabe a gente até faça uma aula, uma exposição do 1 Coríntios 15, que Paulo ele dá detalhes de como é essa questão da ressurreição, tanto de Cristo quanto a nossa. Mas o foco é o fato de ele ser o Rei da Glória. Esse é o ponto do capítulo. E Salmos 24, né, Salmo de Davi, ele vai dizer: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares, sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramentos com intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem-se as suas portas, levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Senhor forte e poderoso, Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Então, o que o Paul Washer ele extrai daqui, o que Davi quer dizer que Salmo, né? Esse Salmo ele é dividido em 2 grandes partes. A primeira parte, ele vai dizer que ele dá como posso dizer, uma exposição de quem é o Senhor, né? De quem é Deus Pai. Ele começa dizendo: ao Senhor pertence a terra e sua plenitude. Então ele faz uma descrição prolongada da glória do Senhor, o Deus de Israel, né? Yahvé, por assim dizer. E ele declara de forma grandiosa como Deus criou o mundo, como ele manifestou as coisas, como ele formou as correntes, os mares, as ilhas, os animais, fez a humanidade. E depois, em seguida, ele já aponta dizendo a santidade do Senhor, né? Começando ali no verso 3, ele ainda diz: diante dessa grandeza, diante dessa santidade, quem subirá diante da presença dele? Quem conseguirá permanecer diante dele? E nisso ele começa dizendo: quem é limpo, puro de coração, quem não se entrega à falsidade. Em resumo, é que ele está dizendo quem se mantém santo, quem é puro, quem é sem mácula, quem é sem pecado. E diante disso, né, essa pergunta que Davi faz, a gente fica pensando que aqui Davi ele está fazendo uma exortação do tipo assim: ó, se vocês forem dessa maneira, vocês verão o Senhor, né? Vocês verão Yahvé, vocês verão o Senhor, Deus de Israel. Mas, na verdade, o que Davi está fazendo aqui é mostrar que ninguém é capaz de chegar a Deus. Ele está dizendo, assim, quem permanecerá diante dele? Quem conseguirá ficar em pé diante dele e contemplar a sua glória? A resposta para essa pergunta é ninguém.
O Porsche, ele usa esse argumento, né? Ele é tão santo, ele é tão puro de olhos, ele é tão grandioso que ninguém é capaz de ficar diante dele. Se os anjos, o próprio, se eu não me engano, o autor de Hebreus que falam que os anjos, eles escondem o rosto diante do Senhor, quanto mais nós, sendo criaturas e ainda mais pecadoras. Então é isso que Davi está dizendo, essa é a força do texto, dizendo que ninguém é capaz de ficar de pé, quanto mais olhar para o Senhor da glória. E de repente ele vira o texto de uma maneira gloriosa. Paul Washer vai dizer que o fato de Cristo ressuscitar, o fato de Cristo subir aos céus, uma coisa importantíssima é que é o fato que ele permaneceu sendo homem. Né? Então, muitas pessoas pensam que Cristo, quando ele subiu aos céus, ele deixou de ser homem, né? Ele abandonou o corpo e voltou a ser divino por completo, espiritual, sem corpo. Quando, na verdade, o Senhor permanece com o corpo dele, o Senhor permanece sendo homem, né? Então, Paulo vai, quando ele está exortando a Timóteo, ele vai dizer, né, que temos um mediador, temos mediador diante de Deus Pai, Jesus Cristo, homem. Então, Cristo permanece com a sua humanidade. E é nesse sentido que tanto Davi no Salmo, quanto Paul Washer no livro vai dizer que depois de ter exposto que ninguém é capaz de ficar diante dele, ainda mais o ser humano, o texto ele surpreende dizendo que tem um humano, um homem, um ser humano que conseguiu ficar não apenas diante o Rei da Glória, mas sentar ao lado dele, governar todas as coisas ao lado dele. E a pergunta é, quem é esse? Quem é esse que conseguiu adentrar os portais eternos? Quem é esse que conseguiu cumprir todos esses requerimentos do Salmo e ficar diante do Senhor? Que é a continuidade dos versos, né? Que, levantem suas cabeças, ó portas. Aqui é um cortejo, né? Quando geralmente vou falar, eu comentei isso na última aula, que a melhor forma de entender o que está acontecendo aqui é se lembrar, né, do famoso filme Paixão de Cristo, né? Quando ele entra em Jerusalém, é que existe aquele cortejo onde os judeus vão gritar, Hosana, Deus nas alturas. Então, basicamente, é isso que está acontecendo, só que no céu. Né? Então, Cristo ele está adentrando o céu, na presença dos anjos, na presença dos homens que subiram para a glória. E aqui, o cortejo que está acompanhando Jesus, né? Assim como os 12 discípulos acompanharam Jesus e ele montado na jumentinha, Jesus ele está entrando com um cortejo. E o que acontece? Esse cortejo grita para as portas da cidade celestial, né? Para a cidade santa de Deus e vai dizer, levante suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E diante disso os portões estão fechados, né? Porque ninguém é digno de adentrar na presença do Senhor. E nisso é como se um anjo perguntasse: quem é este Rei da Glória, né? Quem é esse que ousa bater nos portões eternos? E nisso o cortejo fala, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. E novamente o cortejo fala, levante-se suas cabeças, ó portas, levante-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E novamente o anjo pergunta, né? Quem é esse Rei da Glória? Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Então, o Salmo está dizendo que Cristo, ele se tornou digno por merecimento, por tudo, não só pelo sofrimento, mas por tudo que Deus depositou nele. Né? A gente vai ler que o apóstolo Paulo em Colossenses vai dizer que o plano final de Deus é que todas as coisas convergissem em Cristo. Né? Tudo foi sobre ele, do começo ao fim é sobre ele, a promessa do evangelho começa nele e termina nele. E no final esse é o momento de exaltação de Cristo, onde tudo está convergindo nele, né? Ele está adentrando a cidade santa e dessa vez de forma digna, né? Porque da última vez que gritaram Hosana, Hosana ao Senhor, o Senhor que vem, depois disso crucificaram ele, mas dessa vez gritaram, né? Ele é o Senhor da glória, ele é o Rei da glória, e depois disso ele se sentou no trono, ao lado de Deus Pai, governando todas as coisas. E é muito bonito, eu não vou ler aqui, mas como eu falei em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo ele faz um resumo magnífico sobre a ressurreição de Cristo, a importância dela sobre nossa ressurreição.
Em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo ele vai dizer que o plano de Deus é que depois que Cristo ressuscitou, ele vai dizer, mas de fato Cristo ressuscitou. Ele vai falar que Cristo é a primícia dos mortos, né? Ele ressuscitou primeiro e nós vamos ressuscitar depois dele. Mas o foco que eu estou querendo chegar é que o apóstolo Paulo ele vai dizer que Deus, né, subjugou todas as coisas em Cristo. Tudo lhe pertence, tudo está debaixo dos seus pés. E quando tudo, né, for consumado, ou seja, quando Cristo voltar e tudo ficar definitivamente, perceptivelmente debaixo dos pés de Jesus, porque no momento as coisas estão sob a autoridade de Cristo. Só que a gente não vê isso plenamente. O pecado ainda está no mundo, o diabo ainda está agindo, mas Cristo governa, principalmente na sua igreja, e por meio da sua igreja ele espalha no mundo sua bondade, sua graça. E o apóstolo Paulo vai dizer que isso só será consumado, ou seja, o governo de Cristo será pleno, será perfeito, e a morte será destruída, Satanás será jogado no lago de fogo e enxofre, e o governo de Cristo será pleno quando ele voltar a segunda vez. E quando ele voltar, ele vai pegar todo esse domínio e devolver para Deus Pai. Então, é muito bonito como a Trindade ela trabalha, né? O Cristo ele executou o plano, ele Deus deu sobre ele, coroou ele com toda a criação, deu a ele toda a criação, fez todas as coisas convergir nele, e todas as coisas estando em Cristo, Cristo pegou todas as coisas e devolveu a Deus. Então, é muito bonito essa interação da Trindade, o amor que a Trindade tem, o desapego que elas têm com tudo isso. E diante disso, né, que o Bosch ele vai explicar isso, expor isso, dizendo que ele é o Rei da Glória, ele ascendeu aos céus, ele agora é glorioso. Ele vai dizer que, por conta disso, nós devemos tremer e temer. E aqui é a segunda parte que Bosch ele faz até um apelo no final da conclusão, que ele até menciona um pregador que diz que a pior notícia, ele menciona isso na conclusão, que o pregador sobe no púlpito e vai dizer: a pior notícia que eu posso dar a vocês hoje é que Deus está aqui. Aí todo mundo se pergunta, né, por quê? Por que essa é a pior notícia? Porque eu lembro de uma versão que Bosch contou que ele disse que o fato de Deus estar aqui é porque nós somos mal. Estamos diante de um Deus bom. E isso devia nos causar tremor. Porque se somos maus, estamos diante de um Deus bom, o que resta para nós senão juízo? E esse é o apelo que o Paul Washer faz. Ele faz isso ao longo de todo o livro, né? E a reclamação dele, que o evangelho que estão pregando hoje é um evangelho que não exorta, é um evangelho que não mostra convicção de pecado, que não traz o arrependimento. Pode falar, Gilberto. Não, eu queria pegar só o gancho aí para a gente trazer um tema para nossa discussão, né? Você, com muita propriedade, você falou como o Paul Washer aborda, né? E até eu grifei 3 pontos que eu ia até num print aqui para a gente discutir depois. Uma delas é essa, né? Que ele tem uma boa ou uma má notícia. A minha pergunta no sentido assim da gente de discutir, né? A mensagem dele é óbvia, é claramente cristã, verdadeira e objetiva. Porém, está inserida numa cultura onde você tem um nível de entendimento ou de relacionamento diferente da nossa. A minha pergunta é para a gente conversar. O que a gente acha desse tipo de linguagem? Por exemplo, ele diz lá na página 101, eu até separei aqui, que faz parte dessa colocação que você está dizendo, né? Ele diz assim, eu não pense que eu vim pedir para você que você torne Jesus Senhor da sua vida. Esta é a coisa mais ridícula que eu poderia pedir para você fazer. Jesus Cristo já é Senhor da sua vida, quer você sirva ou não.
Então, a gente que já tem uma bagagem entende o que ele está dizendo. Agora, a minha pergunta é, num evangelismo, no nosso contexto, a gente poderia utilizar essa mesma objetividade, digamos assim? Entende? Por quê? Porque é importante a gente absorver esta verdade, mastigá-la para passar como ela possa ser entendida para as outras pessoas. Porque se eu fizer um Ctrl+C, Ctrl+V dessa afirmação, e é isso que ele diz depois, né, já utilizando o teu contexto no final do livro, quando ele diz que a maneira que a gente leu o livro, né, ele diz assim, será que se você leu esse livro displicentemente, ele usa o termo até com a mente vagando, e aí a gente volta nas aulas que a gente tinha lá que você está fazendo com um brilhantismo, de entrar na profundidade, de buscar o texto, a referência, de, por que ele está dizendo isso? Será que nós temos essa aplicação? Aí fica aberta para discussão com os irmãos aí, rapidamente, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa dentro disso? Eu vou falar aqui, vai. Já que ninguém vai Aê, falar, eu André! vou falar. Não, eu penso que assim, né? Eu acho que tudo que a gente for falar, né, para alguém, seja até numa pregação, seja no evangelismo, a gente tem que complementar as coisas. A gente não pode deixar a ponta solta, né? Eu acho que o ponto que o Giba levantou é importante, porque se a gente lê somente isso, né? Ah, Jesus é Senhor, já é Senhor da sua vida, quer você sirva a ele ou não, muitas vezes, tipo assim, só essa frase solta, né? Se a gente não lê o contexto dela, respeitar o contexto dela que ela está inserida, né? A gente tende a pensar, né, que não importa o que eu faça, Jesus é meu Senhor e já era, e nada me faltará. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Já começa a inventar coisa ainda em cima disso que não tem nada a ver, sabe? Então, o sentido da frase, né, é importante porque é a mesma coisa, vai, se a gente for pegar mais um ponto mais polêmico lá, a gente tava até conversando na PF, né? Aquela frase lá que muito calvinista usa, né? Uma vez salvo, salvo para sempre, né? Mas ela tem um contexto específico quando diz isso. Que o para sempre ali é porque Jesus ele morreu uma vez só, de uma vez por todas, para sempre, né? Só que esse para sempre, ele consiste numa perseverança. Até o final da vida, a pessoa vai perseverar e ela não vai desviar, ela não vai retroceder, né? Então, é muito importante analisar o contexto, né? Porque senão vira pretexto para falar qualquer bobagem, né? Eu acho que é esse o ponto. Texto sem contexto é pretexto. A primeira coisa que abrindo parênteses, a primeira coisa que um pregador aprende, né, que texto fora de contexto é pretexto. Então, a gente sempre respeita o texto, porque o texto é mais importante do que aquele que prega. Mas, abrindo um outro parênteses, dentro desse parênteses, né, tomando um pouco o que o Giba comentou, que eu comentei no começo dessa aula a respeito da personalidade do Paul Washer. Aqui eu não estou falando do caráter da mensagem. O evangelho que ele prega de fato é sincero, de fato é verdadeiro. Mas é interessante, tanto em evangelismo quanto em pregação, que toda vez que alguém for pregar o evangelho, seja na atitude de evangelizar, seja na atitude de ensinar, não tem como desvincular sua personalidade disso. E não é pecado sua personalidade estar nisso. Deus inspirou todos os autores bíblicos, e todos os autores bíblicos são diferentes, em condições diferentes, personalidades diferentes, épocas diferentes, e Deus usou isso. Usou a personalidade de cada um. E, voltando ao assunto do Paul Washer, é da personalidade do Paul Washer isso. O Paul Washer é uma pessoa que gosta de confrontos. Ele gosta de confrontar. E o Paul Washer está no século onde o evangelho é leite com mel, né? Então, é um evangelho muito raso, muito doce. E isso enfurece o Paul Washer. Não significa, não estou dizendo que ele está pecando ou coisa do gênero, mas é a personalidade dele sendo usado por Deus para alcançar determinados tipos de pessoas. Então, tem pessoas que vão ouvir essa afirmação do Paul Washer, né? Eu não estou pedindo que você aceite a Cristo, Cristo já é o Senhor da sua vida. Tem pessoas que ao ouvir essa afirmação,
que ele até completa, ele até completa dizendo que o Senhor ele é Deus, ele é o Senhor da sua vida, queira você ou não. Algumas pessoas, quando ouvem isso, tremem e temem. E assim, Deus, ele alcança o propósito dele com isso. Outras pessoas não. E é por isso que o mundo não é feito de Paul Washer, nem de John Piper, nem de Augusto Nicodemos, né, que é uma pessoa que eu gosto muito, que eu sou muito amigo também, né, você acha que você já virá foto que eu tirei com ele. É por isso que o mundo não é feito de Cauê, não é feito de Gilberto, não é feito de André. Porque cada pessoa tem uma personalidade, com essa personalidade Deus alcança diferentes tipos de pessoas. O importante é que a verdade da mensagem se mantenha a mesma. E é claro que temos que tomar cuidado no momento de transmitir, mas é impossível desassociar nossa personalidade com isso. E glórias a Deus por isso, porque é dessa forma que Deus vai usar a cada um para alcançar cada tipo de pessoa. Eu, por exemplo, eu não tenho envergadura do Paul Washer para fazer esse tipo de acusação. Eu sou péssimo para fazer esse tipo de confronto. Acho que os irmãos já me ouviram pregar e sabem que eu sou muito... eu não vou dizer doce, mas assim, calmo, né? Calmo e linear nas minhas pregações. E isso incomoda algumas pessoas, adormece outras, mas alcança outras pessoas. E isso é que importa. E é por isso que não é só eu que devo pregar na igreja. Se eu recebesse um convite para pregar em todos os cultos, eu recusaria, porque eu estaria ofendendo, né, o Espírito Santo de Deus, que tem uma multiforme graça na igreja e usa diversos tipos de pregadores. Então, fechando esse parêntese, o livro do Paul Washer é maravilhoso, mas não tentem imitar o Paul Washer. Sejam vocês no momento de pregar. Sejam vocês no momento de evangelizar. A única preocupação que vocês devem ter a todo momento é ser fiel à palavra, né? Então, lembrando sempre da recomendação que o apóstolo Paulo faz a Timóteo, né? Diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, eu peço a você solenemente, Timóteo, pregue a palavra, em tempo e fora de tempo. Ele vai continuar dizendo, né, que haverá tempo que as pessoas terão comichão dos ouvidos, enfim. Mas o importante é que cada um pregue a palavra com honestidade, sinceridade, mas sem abdicar da sua personalidade. Pode falar, André. O que você falou já completou Oxi, tudo já. Mas o que eu ia tudo. falar era mais a questão do evangelismo, né? Que eu falei, né? Muitas vezes a gente solta alguma coisa, a gente tem que respeitar o contexto do que está sendo falado, tudo. Mas num evangelismo, isso aí, né? Pegando o gancho do que o Giba tinha falado, né? Eu acho que se agrava mais porque a gente está falando com uma pessoa que ela não carrega os mesmos pressupostos que a gente, que não é da igreja, que não sabe o evangeliquez, né? Não fala o evangeliquez que a gente fala, né? Então é um caso muito mais. Que a gente tem que tratar com muito mais delicadeza, né? Quando a gente vai pregar o evangelho para quem não conhece, né? Ela tem as suas, né, o pensamento já formado, já diferente do nosso, né? Então, para entrar uma coisa nova ali, né, diferente da que ela conhece, é a ação do Espírito Santo. A gente tem que orar muito e deixar que Deus haja, né? Amém. E aí tudo que você falou tá embutido nisso, porque se a gente for fiel na palavra, o Espírito Santo vai agir por meio da própria palavra que é de Deus, né? Não é nossa. Exatamente. Eu vou encerrar aqui lendo o segundo salmo que o Paul Washer apresenta, né? Que é o salmo agressivo que o Paul Washer tanto gosta, que é que é o reinado do ungido de Deus. E aí eu já vou encerrando e eu vou abrir espaço para conversarmos não apenas sobre esse capítulo, mas sobre o livro em si. Quem quiser comentar alguma coisa sobre algum capítulo ou acrescentar alguma coisa. Mas ainda o Salmos 2. Lendo o Salmos 2. O reinado do ungido de Deus. Porque se enfurece as nações, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas.
Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me diz: Você é meu filho. Hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Só abrindo parênteses, é engraçado como muitas pessoas usam esse verso 8, né, para dizer em missões, né, dizendo: ó, missionário, recite para o seu irmão, né, peça que o Senhor dará as nações e vai dar. Não, gente, esse é exclusivo de Jesus. Né? E continuando no verso 9: Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes. Deixem de se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor. Beijem um filho para que não se irrite e não pereça no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurado todos que nele se refugiam. Então, encerrando com o pensamento do Paul Washer, esse salmo é um salmo muito no estilo dele, no estilo de confronto. E aqui o que está acontecendo, né? O salmo ele começa dizendo que as nações estão se levantando contra o Senhor. E aqui esse se levantar é o fato de que eles não querem ter um Senhor, né? Cada um quer ser o próprio rei, cada um quer ter o seu rei, cada um quer fazer o que bem lhe entende. E o Senhor aqui fala que o Senhor ele ri deles, zomba deles dessa atitude arrogante. E Deus realiza o pior pesadelo dele, né? Constitui Jesus como rei. Né? Ele vai dizer que eu constituí meu rei sobre o monte de Santo Sião. E nisso ele passa a palavra para Cristo, né? Para o ungido, e ele fala: né, proclamarei a verdade do Senhor, e você é meu filho, hoje eu gerei você. E nisso Deus falando para ele, né? Peço as nações por herança que eu lhe darei, né? Em outras palavras, né? Essas nações elas não têm autoridade nenhuma. Eu tenho toda a autoridade e eu dou a você essa autoridade. E aqui um verso que até o Bosch usou, né? Com vara de ferro você quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Em resumo, o que o Bosch está dizendo aqui? Que Cristo, sendo o rei, sendo glorioso, ele é o Senhor de toda a criação. Como ele mesmo vai dizer, queira você goste, queira não. E chegará o dia, né, que o próprio Salmo diz, né, acenderá a sua ira. Né, chegará o dia que ele julgará toda a humanidade, que ele julgará toda a criação, com a humanidade como um todo. E ele julgará a humanidade, isso é muito importante dizer, ele julgará a humanidade segundo a luz de cada um, que luz de conhecimento que cada um recebeu. O que significa? Quem não recebeu o evangelho, não significa que Deus vai chegar para ele e falar: oh, por que você não aceitou Jesus Cristo? A pessoa vai olhar para Deus e falar: nossa, mas quem é Jesus? Então, assim, Deus ele vai julgar todo um segundo a luz que cada um recebeu. Né? Isso a gente sabe por causa de Romanos 1, né? Que o apóstolo Paulo ele vai dizer que dos céus, os céus proclamam a glória de Deus, e Deus se manifesta no coração de cada um, e por conta disso, por conta deles rejeitarem isso, que Deus os condena, né? Eles são desculpáveis. Então, cada um será julgado de acordo com o conhecimento que tem de Deus. E todo ser humano tem um conhecimento de Deus. Não existe um ser humano que não tenha dentro de si o conhecimento de Deus. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que Deus fez isso. Deus se revelou no interior de cada um. Então, Cristo julgará cada um segundo o conhecimento que recebeu. E por que Cristo vai julgar e não Deus Pai? Porque Cristo é homem. E isso é muito importante, porque para que ninguém chegue naquele dia diante de Deus e fale: ó, você não pode me julgar porque você não sabe o que é ser humano, você não sabe o que é estar na minha pele, no meu corpo. Mas Cristo sabe. E é por isso que Cristo irá julgar toda a humanidade. Porque ele é homem, homem perfeito, e ele vai julgar a humanidade porque ele é Deus e Deus perfeito. Então, diante disso, todos irão ou se curvar diante dele com regozijo e alegria ou com tristeza e lamento, mas todos irão reconhecer a glória do Senhor Jesus. Porque a segunda vinda de Jesus, a primeira foi bem silenciosa, bem modesta, né? Ele nasceu numa manjedoura, mas a segunda
vinda, né, como vai dizer em Apocalipse, vai ser como um relâmpago que parte do Oriente para o Ocidente. Vai ser algo manifesto, vai ser algo glorioso, vai ser algo que toda a terra irá testemunhar, irá ver, irá tremer e temer. Então, diante disso, o Paul Washer, ele fecha, né, com essa conclusão, dizendo em que lado você está, né? Você está com Cristo ou está longe dele, né? Não tem nada além dessas duas opções. Ou você está com Cristo ou você está contra ele. Ou você faz parte do seu ajuntamento, de sua igreja, ou você faz parte das nações que estão clamando contra Cristo, dizendo, né, zombando dele, né, como vai dizer o Salmo. E o Paul Washer é bem direto em dizer, se você estiver do lado da igreja, né, muito bem, né, você vai receber todos os benefícios disso, mas se você não estiver, ai de você. E fechando, né, isso, né, até na conclusão mais bela, né, que ele é o Rei da Glória, o Paul Washer, ele continuou com o tema do livro de confronto, né, ele não dá descanso, mas a gente entende o porquê, é dele mesmo, né, da forma como ele compreende e entende o Evangelho. Mas é isso. Esse é o verdadeiro Paul Washer, pelas palavras... Esse é o verdadeiro Paul Washer, esse é o verdadeiro Evangelho, pelas palavras do Paul Washer. E não, isso não significa que está errado, né? Só significa que o entendimento dele, o que ele quer trazer para os cristãos é isso, né? Que falta nesse século, né? Se eu não me engano, até eu não lembro que teólogo disse, mas ele vai dizer o que falta nessa geração é essa geração ficar um pouco mais irada. Ou seja, o que falta nessa geração é um pouco mais de firmeza. E é isso que o Paul Washer traz nesse livro, né? Firmeza, né? E é isso, amados. Essa é a conclusão. Ele é o Rei da Glória. Que possamos lembrar disso e temer e tremer diante disso. E diante disso, aí tem uns minutos, tem uns 3 minutos ainda para debatermos o que os irmãos preferirem. E fiquem à vontade. Assim. Eu só tenho uma discordância das coisas que ele falou, né? Uma maneira minha particular de interpretar, e eu não vou dizer que ele está errado, até porque eu não tenho bagagem para tudo isso, mas na minha simplória maneira de ver, quando ele afirma na conclusão, lá na última página, inclusive, né, que ele diz que o inferno é o inferno porque Deus está lá, eu não consigo concordar com isso, né? Eu realmente discordo dessa afirmação, no sentido de que isso não como eu posso dizer, isso é contrário aos próprios atributos naturais de Deus. Que o inferno é a coleção total de todas as pecaminosidades. É onde vai estar, querendo ou não, a essência da luxúria, a essência da pornografia, a essência de tudo. Tudo que é ruim está no inferno. Como é que um Deus tão santo vai estar misturado com essa... Então, na minha cabeça, né, na minha maneira de ver, vai ser a abstração total de Deus. Não que Deus não tenha poder de governar, porque Deus é excelso, é sublime, mas pela sua própria santidade, não há mistura, água com óleo, digamos assim, para ficar mais claro, né? Então é meu único ponto de discordância. Eu entendo o que ele quis dizer, né, da soberania de Deus, até usando o Salmo 24, que esse salmo ele inicia falando da soberania de Deus, da grandiosidade de Deus. Eu entendo que ele quis aplicar esse raciocínio, mas eu não concordo com esse parágrafo. Só queria deixar isso claro para os irmãos. Não sei o que os irmãos acham disso aí, mas eu tenho uma discordância veemente dessa afirmação. Alguém complementar ou dizer alguma coisa em relação a isso? Eu posso fazer um contraponto, então. Agora vai Faça. virar um debate. É isso aí, a ideia é essa. Né, então, eu já penso igual o Paul Washer, né? Porque assim, eu não creio que no inferno vai haver o pecado. Na verdade, vai ser a punição dos pecados, né? Então, e com base em Apocalipse 14, até se os irmãos quiserem abrir, que fala sobre a ira do Cordeiro, né? No Lago de Fogo, no caso, né? Então fala, seguiu-se esses outros anjos, né? No Apocalipse 14, 9,
Seguiu-se a esses outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E se a gente for ver no contexto geral de Apocalipse, toda vez que fala sobre enxofre e fogo, é relacionado ao lago de fogo mesmo, que não vai ser no inferno, né? Aí eu posso discordar do Paul Washer, porque o inferno, na verdade, é um estado anterior ao lago de fogo, né? O lago de Transitório. fogo será o eterno sofrimento mesmo dos ímpios, né? Então, é um estado onde não está... Eu não sei se eu estou falando errado ou não, mas Isso eu creio mesmo. que não vai ser uma presença corpórea no inferno. Vai ser a alma só. Agora, no Lago de Fogo vai ser uma presença corpórea também. Então vai ser assim como a gente vai ressuscitar e ter a presença corpórea junto com Cristo na eternidade, no novo céu, na nova terra, o Lago de Fogo também terá, né, as pessoas que estarão lá terão alma, corpo, espírito, né? Espírito não, porque o espírito é morto, mas terão a presença corpórea ali no sofrimento diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro, como fala Apocalipse 14. Então, o- Então, eu creio que assim, a eternidade no sofrimento não é a ausência de Deus, mas é justamente a presença dele que vai fazer o sofrimento ali ser sofrimento. Mas eles não são excludentes, Como assim? porque no sentido seguinte, o maior castigo que pode ter é a ausência. Quando, vamos falar a nível pessoal, qual é a maior, a coisa mais terrível que você pode fazer com uma pessoa? É excluí-la. Simplesmente exclui. Não é brigar, não é confrontar, não é bater, você exclui. Então, a exclusão por si já é o maior castigo. E Uhum. lá a gente percebe, por exemplo, por outras passagens que a gente tem na Bíblia, que uma coisa que vai ter, pode não ter, e isso é uma incógnita, se a gente vai ter a lembrança dos relacionamentos, ou não tá, mas haverá lembranças. Sim. Então, o que me faz ter esse tipo de pensamento é o seguinte: a lembrança do juízo e do pronunciamento do juízo vai ser o maior castigo, porque você teve a oportunidade, a visão, você teve diante do trono e você foi considerado culpado. Né? Então, assim, é lógico que nós estamos botando fogo no parquinho, né? Para Uhum. ter a ideia é isso. Então, por exemplo, alguns teólogos, principalmente antes do pietismo, alguma coisa, eles tinham essa linha de raciocínio, que o maior castigo vai ser a completa ausência de Deus com a lembrança de quem Deus era. Né? Por isso que eu falo, então, as questões, elas se sobrepõem. Se a gente partir da santidade de Deus, não que ele não possa, porque ele tem todo o governo. Ele enche tudo e em todos. Agora, a própria presença dele num lugar de devastação significa a santificação. Então, você entende como é um pouco mais abrangente do que se a gente sintetizar isso numa frase pequena? Por isso que é importante a gente conversar, independente de qual das linhas está certa, não é isso, a nossa ideia não é isso. Mas é entender a abrangência, porque às vezes a gente copia uma frase dessa, porque hoje nós somos muito com essa, né? Pega Ctrl+C, Ctrl+V. Aí daqui a pouco a gente está espalhando estou dizendo a gente, não estou falando que os irmãos façam isso, é a gente que eu digo o nosso contexto atual. Aí pega uma frase e passa para frente. Aí é indagado por alguém e aí a pessoa não tem como argumentar. Então a nossa ideia é construir esse raciocínio, independente de qual linha. E pode até estar certo. Por isso que eu digo, eu não tenho bagagem suficiente para discutir no nível dele. É simplesmente para a gente poder ter um contexto de analisar essas minúcias, Sim, sim. né? Porque é importante. Então, eu continuo achando, né, do meu modo de ver, concordo com tudo isso que você disse. A presença corpórea, né, o inferno, a questão do lago de fogo, de enxofre, o cordeiro, né, porque ele tem todo o poder. Tanto é que o diabo, quando só vai na presença de Deus quando lhe é permitido. E é importante ressaltar, e me veio à memória agora, de que é o diabo que vai à presença, não é Deus que vem, né?
porque Deus não pisa nessas coisas. Tanto é que enquanto a terra não for nova criação, que os céus não forem abertos, digamos assim, entre aspas, o Cordeiro não vai nem colocar os pés nessa terra. Ele vai vir nos ares e nós é que vamos ser levantados. Então, isso também tem um princípio de contaminação, né? Mas é uma questão só para a gente ter essa argumentação. Obrigado pela participação, viu, André? Cauê, Que isso. mais alguém aí? Importante isso aí, viu? O Importante. único ponto que eu fico assim, que eu já até pensei, né? Tipo assim, eu já tive esse pensamento já antes de ser da presença de Deus no inferno. Depois eu parei de pensar assim, porque até eu vi uma vez o Rodrigo Silva falando num podcast, né? Sobre isso, e eu falei assim, tem sentido no que ele falou. Mas aí depois, lendo Apocalipse de novo, né, eu entrei num conflito interno de novo. Eu falei, mas não dá pra ser. Porque se fala que tá na presença do Cordeiro, né, então, tipo assim, eu não sei como ele interpreta isso também, né. Nunca fui atrás pra saber como as pessoas que, né, o pensamento da ausência de Deus no Lago de Fogo, né, como que interpreta esse texto. Mas Eu acho que isso aí vai também, um pouco dessa linha de raciocínio, como ele diz nos parágrafos anteriores, ele diz lá, querendo ou não, a tua vida já está na mão de Jesus. Você já é de Jesus, né? Sim. Então, o que ele está dizendo lá, a gente que é cristão há algum tempo já compreende o que ele quer dizer. Porque os que estão na mão dele para aprovação terão a eternidade com ele. E os que não estão receberão o juízo vindo dele. Porque ele governa todas as coisas, né? É mais ou menos quando o diabo se apresentou, ele fala assim, eis aqui a terra, é minha, eu dou a quem quer. Né? É uma conversa sem pé nem cabeça, né? Porque todo o poder pertence a Jesus. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Mas então eu entendo, eu tenho essa linha de raciocínio que o maior castigo que nós teremos seria a completa ausência, né, com a lembrança de quem Deus é e o que ele fez, né? Imagina você lembrar de quantas orações tua mãe fez. Tua mãe, eu digo assim, né, o ser humano, né? Quantos folhetos evangelísticos, quantas mensagens, quantas coisas na televisão você viu, quantas Bíblias você tinha em casa, quantos apelos você teve e você sempre escarneceu, coração endurecido. Então isso vai ser uma aflição sem tamanho, né? Uma agonia sem contar os que a gente imagina, né? Os sofrimentos que serão impingidos pela própria circunstância, né? Mas a ideia aqui não é criar um viés teológico, né, do que é o que não é. A ideia é fazer com que a gente tenha esse senso crítico, né? Parafrasear o que ele diz no livro lá, que é uma percepção que eu tinha, né, no começo das aulas, e aí eu coloco o meu pedido de perdão se eu estiver enganado. A gente costuma ler, e vou tirar de mim, por exemplo, eu percebi 2 vezes, acho que foi uma vez com o Cauê e uma vez com você, que eu peguei um assunto de um livro e falei que estava em outro. É displicência. Ou é muita coisa na cabeça, ou é displicência. Simplesmente você não parar para pensar naquele argumento. Então, essa questão da displicência, ela é importante, né? Porque a gente precisa corrigir. Se a gente tem displicência para ler um negócio desse, como a gente está lendo a Bíblia? Como nós estamos aplicando o que a gente... Porque a nossa vida cristã, e a gente vai ver isso no próximo livro, né? Da imitação, do discipulado, a questão do alimento que eu pego da palavra de Deus rotineiramente, diariamente, que deveria ser diariamente, como eu aplico isso? Eu leio a Bíblia como um livro de história? Eu leio a Bíblia como um livro poético? Ou eu leio a Bíblia como um agente transformador? Como se fosse um diálogo onde Deus estivesse falando comigo. Mas eu estou lendo genealogia. A genealogia não fala? Claro que fala. Você olhar lá e ver Ruth na genealogia, ver Raabe, se isso não fala com você, o que mais vai falar? Que é mais obra de graça do que Raabe, uma prostituta na linhagem do Rei dos Reis? Né? Então, é importante só essa construção de que a gente possa, de maneira disciplinada e de maneira, como eu posso dizer,
atenta, se essa palavra acho que cabe aqui, nos exercitar nessa disciplina que a gente colocou, que é tão gloriosa de fazer a questão do Clube do Livro. Amém? Amém. Eu queria falar um negócio rapidinho. Pode falar. Eu tava ouvindo, não participei muito, que eu tava fazendo o Real dormir. Aí agora ele tá lá no quartinho dele, agora eu consigo participar. Mas essa questão sobre o inferno e tudo mais que o André falou, o pastor Gilberto falou também, na minha cabeça, na minha visão, é muito confuso, assim, né? Porque tem muitas linhas teológicas que fazem sentido. Se você pegar e ler, assim, conheci uma linha teológica, você lê a Bíblia, você consegue enxergar aquilo. Aí você vê uma outra linha teológica, aí você lê a Bíblia, você consegue enxergar aquilo. Então, eu acho que esse tipo de debate é legal, é interessante, mas ele não é primário na Bíblia, né? Senão Deus teria revelado de uma forma que não deixaria dúvidas para nós, né? É algo que está no futuro e que a Deus pertence, né? Como que vai ser isso? Ele só nos avisou. Falou, boa coisa não é. Então confia na minha palavra, né? Boa coisa não vai ser. Como vai ser, o que vai ser, né? Se vai ter Deus, se não vai... Eu não sei, mas vai ser algo horrível. Algo que acredito que a humanidade ainda não sofreu, né? Para Deus falar dessa maneira, para Jesus falar sobre essa maneira, comparar o lago de fogo, que eu não sei se vai ser real, né, físico ou não, se é só uma expressão de linguagem, enfim. Mas é algo que a humanidade ainda não sofreu. E a gente pode ver pela humanidade que já sofreu tanta coisa, tanto desastre, tanta coisa ruim, né? Então a gente só consegue imaginar que é o pior de tudo isso. E ter no nosso coração que a gente precisa buscar a Deus para que a gente não acabe tendo esse fim, né? Nessas horas eu acredito que a gente tem que ter uma abrangência não tão teológica, não tão racional, mas mais espiritual, mais puxada para o sentimental, né? Por confiar em Deus, buscar Ele independente do que seja, para a gente ser livre, estar liberto disso daí, né? Amém. Gloriosa essa observação da Damares. Só queria fazer uma pequena observação. E ela está coberta de razão. Tudo isso o único consenso que a gente tem entre todas as linhas de raciocínio é o caminho para chegar nelas. Então, o caminho é arrependimento, né? Entrega da vida para Jesus, manter essa decisão, né? Que é com a santificação, e o dia do juízo. Então, isso é fato para todos os pontos. Então, e eu sempre comento com o Cauê, com o André, né? A gente sempre usa que o simples é sempre o melhor. Então, essa é a ação que a gente tem que manter. E é por isso que eu falo que a gente tem que se apegar no objetivo do livro, que é a anunciação do Evangelho. E uma vez que a gente tem o Evangelho, esse Evangelho que perdoa, salva, cura, transforma, liberta, né, alcança o cativo, liberta do cativeiro, né, que a gente tenha essa consciência. E aí é importante aquelas reflexões que a gente fez no começo, de como é que eu vou passar essa mensagem, porque eu tenho que falar desse perdão, mas tenho que falar também do castigo, né? E aí não cabe, por exemplo, muitas vezes a gente usar a mesma linguagem que o Paul Washer usa. E aí o Cauê foi brilhante nas observações que ele fez do uso de que Deus usa cada personalidade para fazer. Mas então a gente está... a ideia é exatamente essa. É reforçar que o primário ele é igual para todas as correntes teológicas. Ou seja, em função do pecado, Deus enviou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E eu preciso recebê-lo como tal, como Senhor e Salvador. Me arrepender dos meus pecados e viver uma vida de santificação. Ou seja, um processo. E nisso, se lá vai ser pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, meio tribulacionista, se vai ser... Isso para nós já não importa mais. Independente da hora que ela acontecer, no dia do juízo eu vou ouvir um sim. E é isso que é importante. Amém? Amém.
Amém, glória a Deus. André? Quando geralmente entra essas discussões Amém. de inverso, eu não entro. Eu não entro porque não é minha área. Eu não, uma coisa que eu não gosto e não vou é escatologia. Minha preocupação é com o que já passou, não com o que virá. Então, meu foco é isso. Fazer uma observação. André, falta 2 minutos para a gente fazer para encerrar a chamada. Então, Uhum. eu gostaria de convidá-lo a fazer um formal encerramento aí, né? As suas observações, para a gente possa deixar essa conclusão no vídeo aí. Um formal encerramento? Porque falta 1 minuto agora. E você, como idealizador do Clube do Livro, tem a benesse de fazer a Não, conclusão beleza. aí. Né, irmãos, é isso aí, né? Foi muito bom esses tempos aí que a gente teve de reunião, de discutir sobre isso. Eu acho que é rico pra gente, a gente vê muitas vezes visões diferentes também do que a gente tem, e isso daí enriquece a gente também, porque a gente conhece também, né? E a gente sabe que a gente tá alicerçado numa base que é sólida, e não nessas coisas que são secundárias, né? O debate ele é importante, né? Então, mas ele não vai ser essencial para nossa vida, não vai mudar nada, é o que a gente está conversando aqui. Mas glória a Deus por tudo que foi falado, todas as reuniões que a gente fez, né, e vai fazer também, e que venham mais, né, mais pessoas participando com a gente, porque isso daí ia ser muito melhor. Se tivesse mais gente com a gente conversando, debatendo também.